Estamos de volta aqui, hoje estamos falando com você que quer começar um negócio próprio, algo pequenininho, você está sonhando ainda, de repente você tem um dom aí, sabe fazer esses caderninhos, sabe fazer um bolo gostoso, sabe fazer uma receita boa e não sabe como começar e sabe que aquilo ali poderia dar certo. A Dirce Alves está aqui com a gente hoje. Nós vamos desvendar um pouco desses mistérios. Nós falávamos com a Paty, as ferramentas que você deve usar para poder atingir aquele que é o teu público. Ou melhor, qual é o teu público? Por exemplo, se você, dependendo do que você tem para vender, às vezes você não sabe, nem você sabe que poderia dar certo, mas você não sabe especificamente para quem você apela para vender, né, Dirce? Boa tarde, querida. Boa tarde, agradeço estar aqui. Que bom que você está aqui com a gente, porque eu acho muito importante a gente mostrar para as pessoas que vale a pena você começar a transformar o teu sonho em realidade. Porque às vezes a pessoa pensa, mas uma coisa, só sei fazer isso, como é que vai dar certo? Pode dar certo, né? Pode dar certo. Eu acho que às vezes a pessoa tem um talento muito bom, ela faz um bolo muito bom, um artesanato muito bom, mas ela não sabe como divulgar isso, né? E é isso que é a alma do negócio, né? O pessoal brinca que a propaganda é a alma do negócio. E né? é mesmo, né? E é mesmo, porque se você não divulgar, como que as pessoas vão ficar sabendo do que você faz? E o que você faz bem, não é verdade? E o que a pessoa pode fazer, por exemplo, vamos pensar numa pessoa que... A gente tem o exemplo do salão de beleza da Vivian hoje, que era o nosso testemunho. Tinha um salão de beleza pequeno na periferia. Eu posso divulgar isso de alguma forma? Pode e deve. E aí ela tem que criar atrações para divulgar, por exemplo, esse salão de beleza. Então ela tem que pensar, poxa, o que eu tenho aqui perto? As pessoas no salão de beleza, normalmente elas têm a comodidade de estar perto da casa ou perto do trabalho, né? Então assim, poxa, eu estou aqui nesse ambiente, o que eu posso buscar? Então, tem um prédio comercial, então vou ver como abordar esse prédio. Eu tenho uma escola perto, então como que eu posso abordar essas mães de esse escola? como que pode, daí que precisa de ajuda? Então, precisa de ajuda, porque você tem que pensar como que eu vou falar com esse público. Um salão de beleza normalmente são as mulheres, então assim, eu posso promover, por exemplo, para trazê-las lá, uma tarde de como se automaquiar, com dicas. Não vai roubar o meu cliente, mas você vai dar uma dica que a pessoa vai falar, puxa vida, quando eu tiver aquela festa, aquele evento, eu não posso deixar de passar por lá. É importante você saber também quem são os públicos que estão perto de você. Então, por exemplo, são mulheres na faixa de 30 anos, são mais senhoras, para você poder criar ações para essa pessoa estar indo no seu salão. Quer dizer que aquele negócio de outdoor, daqueles negocinhos que o povo punha no poste, aquelas coisas, já era? Então, na verdade, eu acho que todas as ferramentas podem se complementar, né? Mas acredito que já não é mais essa nossa era, não. Hoje independente da idade, mesmo que seja a senhorinha, olha, quantas a mulher que mora, porque você que está em casa, pensa, às vezes, e se a pessoa não tem acesso à internet? Então, aí vale a pena ainda a estratégia do folheto, que você pode estar distribuindo na porta da escola. Uma técnica bem bacana para quem tem salão de cabeleireiro. Então, perto do seu salão, você tem uma torre residencial. Que tal você ir lá, conversar com o porteiro, com o síndico, fazer uma parceria e ele entregar nas casas um folhetinho e você cria uma promoção exclusiva para aquele prédio. A pessoa vai se sentir privilegiada. Isso aí serve para qualquer negócio. De médio porte, né? Para pequeno porte, de pequeno porte. Então, coisa de comer. Coisa de comer. Coisa. E, por exemplo, coisa de comer, você falou uma coisa legal. Nada melhor do que você, por exemplo, você faz um bolo de fubá, como a gente estava falando agora. Você entrega um para o zelador, a equipe da portaria experimentar. Com certeza eles vão passar e vão entregar o folheto do seu produto também. Então, você tem que... Fez um agradinho. Fez um agradinho, isso. E fica super simpático também, né? Porque essa boa convivência do negócio no entorno dele facilita muito, né? Agora, por exemplo, se eu quiser recorrer a uma empresa, você trabalha especificamente com isso, para alavancar negócios que estão começando. Isso. Como é que eu faço? O que uma empresa pode me oferecer se eu tenho pouco dinheiro, estou começando agora e praticamente não tenho cliente? Então, até uma das ferramentas que a gente acabou desenvolvendo ao longo dos anos é uma plataforma digital que a pessoa ela vai mandar a pergunta dela, ela fala assim, olha, tenho esse negócio, como que eu posso me divulgar? A nossa equipe analisa o que ela precisa e passa tipo um posicionamento, como ela pode se posicionar. Isso existem pacotes a partir de R$50. O importante é você começar bem, né? Então assim, tipo, não prometeu que você não possa cumprir, né? Então é essa coisa que a equipe também vai estar ajudando o pequeno negócio. Não inventar moda, né? Faz de acordo com aquilo que você sabe fazer. Isso, porque às vezes a gente incrementa muito e depois não consegue entregar. Então é melhor você fazer pouco e fazer constante do que você fazer uma série de ações e depois não entregar para o cliente, né? Que isso agora, se a pessoa, por exemplo, se ela tem um dinheirinho que ela quer investir nisso,
ela só sabe fazer o bolo de fubá, por exemplo. Tá. Mas ela não quer fazer ela mesma fazer a propaganda de boca a boca. Se ela quer investir nisso para uma empresa divulgar, o que a empresa oferece? Ela chega lá, só mostra para você o bolo, você experimenta o bolo e vê que é bom. E aí? Isso. Daí para frente. Isso que é bem bacana que você falou, a pessoa tem que começar a criar uma marca, uma embalagem para aquilo. Então vai passar por um estudo de identidade visual. Você tem empresas A, empresas B. Então você vai contratar de acordo com a sua verba, né? Então você pode procurar empresas perto de você que de repente vai te ajudar a criar essa logomarca, essa identidade visual. Então eu tenho que ter uma caixa para pôr esse bolo. Eu preciso talvez ter uma etiqueta, não tenho dinheiro ainda para ter uma caixa, mas que embalagem bonitinha que eu posso fazer, um laço diferente que eu posso agregar. Todo esse cuidado, o cliente vai percebendo, né? E tudo isso passa por comunicação, porque tudo comunica, na verdade, né? Então a identidade visual é necessário, ou um Facebook ou um YouTube, né? Acho que também são ferramentas hoje muito importantes. E o folhetinho também, dependendo do que você tem, porque é onde você pode deixar num cabeleireiro ou num outro parceiro de negócio, né? Agora, então eu não posso investir tudo, por exemplo, para comprar bastante coisa, material para fazer aquilo, porque eu tenho que deixar dinheiro para fazer isso. Sem dúvida. Porque um pouco eu vou ter que gastar. Em média, as pessoas reservam de 5% a 10% para investir nessa área de comunicação. Então você tem que pensar um pouquinho nesse lado, porque inclusive você vendendo mais, você vai poder investir mais no seu maquinário e mesmo até na comunicação. Eu tenho assim um certo pavor, porque eu fico pensando, você está começando algo que você não sabe se vai dar certo, você não sabe se vai conseguir, você tem que ter dinheiro. Tudo é um investimento mesmo, sem né? Dúvida. De si mesmo, é um sonho você também, tá né? Em casa, se você tem essa pretensão de ter algo próprio, o que você precisa entender é que você vai ter que gastar um pouco. É um fator de risco? O risco existe. Pode ser que não dê certo no primeiro momento. Você não vai saber por quê, mas você vai ter que gastar um pouquinho. Isso é importante ter essa consciência, né? Isso. E não dá pra você fazer sem nada, né? Não dá pra você fazer sem nada. Porque imagina, a gente também não gosta de ir numa clínica, por exemplo, médica, e ela não ter uma identidade. Você não se sente seguro. É a mesma coisa o seu cliente. Se ele não vê um material bem feito, ele também não vai se sentir seguro, por exemplo, de comprar um produto ainda alimentício. Então, Muito menos, né? Então, tudo isso que passa pela percepção. O que a gente fala assim, como as pessoas estão te vendo, isso é muito importante, né? E tem que reservar um pouquinho, sim, para comunicação, para uma ação que a gente chama de ação de marketing, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho que, de repente, inventar um chá da tarde para as pessoas degustarem aquele bolo. Então, eu tenho que ter um dinheirinho para investir naquela produção daqueles bolos. Ainda mais coisa de comer, a pessoa tem que experimentar, né? Não adianta. E a mesma coisa no salão de cabeleireiro. Então, de repente, você foi lá e fez a unha, mas ele fala assim, você não quer fazer uma hidratação hoje? Então, quer dizer, se ele está te dando um outro convite, pode-se criar também um programa de fidelidade. A maioria das pessoas que te procura hoje busca desenvolver que tipo de negócio? Mais alimentício mesmo? Então, é engraçado, a gente tem tanto pessoal da área alimentícia, mas a gente tem muitos profissionais, vamos dizer assim, liberais, que são psicólogos, terapeutas, médicos, dentistas. Por quê? Eles são muito técnicos, né, são ótimos profissionais, mas eles não... a própria carreira acaba não preparando a pessoa para se expor muito. Às vezes ela tem uma função muito mais fechada. Então a gente também ajuda esse pessoal a criar ferramentas para se divulgarem. Até advogados, né? Tem todo um código de ética, mas é possível você se divulgar também nessa linha, né? E o que a pessoa não pode... Qual é o maior erro que as pessoas cometem quando estão começando um negócio próprio? Então, você sabe que um dos maiores erros é a pessoa não contratar alguém que é especializado. Ela acha que ela pode criar a logomarca, então ela não sabe quais são as cores adequadas. Elas, ou às vezes, assim, deixam isso para um segundo plano, né? Um erro que é bem comum, por exemplo, assim, hoje, as pessoas deixarem... Coisa simples, mas, por exemplo, eu tenho um restaurante, eu já não tenho aquele prato há muito tempo, mas aí, para eu não quero gastar de novo e fazer o cardápio, eu deixo o cardápio antigo, então frustra o cliente. Mas você pede e não tem como fazer. Pede e não tem como fazer. Então, esse tipo de... Parece bobagem, mas não é bobagem. Então, frustra a pessoa. Às vezes você coloca uma foto que não está muito adequada, né? Tipo um cardápio de pizza delivery. Às vezes você vê alguns cardápios e você fala, meu Deus... Não tenho vontade de comer nesse lugar. Nunca. Mas também não pode ser o contrário, né? Você não pode fazer uma foto maravilhosa, cheia de Photoshop, de algo que você não tem para oferecer, né? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas às vezes pegam muito foto de banco de imagem, aí você chega lá e fala, meu Deus, não foi isso que eu comprei, né? Então tem que... Essa transparência, essa ética na relação com o cliente é muito importante para quem está começando um novo negócio. Agora, também eu tenho uma outra preocupação, que é tempo para você começar a ter retorno, né?
a gente já falou aqui sobre franchise, por exemplo, e tem algumas redes, não muito grandes, algumas redes médias, que o retorno, ele vem, é uma expectativa já, que a pessoa quando compra a franquia é consciente, de 2 anos a 2 anos e meio, quer dizer, é um mega investimento. Sem você está dúvida. praticamente 2 anos e meio trabalhando de graça, só para você reinvestir para aquilo andar. O pequeno microempresário também tem esse problema? Então, ele tem esse problema, sem dúvida. Acontece que como o microempresário é ele mesmo que vai lá para o balcão, é ele mesmo que vende, então ele acaba também ganhando esse dinheiro para o sustento dele. Então ele tem que ter uma reserva, o que a gente fala, tem que ter uma reserva técnica, né? Um capital de giro pequeno para ele poder ir se mantendo. Mas o retorno acaba vindo um pouco antes, se ele for persistente, se ele criar algo realmente diferente, né? Agora, o que ele não pode fazer é gastar o dinheiro que entra, né? Não, porque tem gente que já começa... Você começa a vender, ao invés de você investir naquilo ali, você começa a gastar o dinheiro que entra. Tem muito isso, não tem? Tem muito isso. E o que acontece também? Porque às vezes você acaba confundindo o pessoal, né? O seu dinheiro para o seu uso pessoal com o dinheiro da empresa. Eu sei que é difícil, porque na hora que você tem que pagar uma conta, você fala, puxa, não vou deixar de pagar uma conta em casa, mas o dinheiro é da empresa. Por isso que na hora que vai começar, eu também sou empreendedora, né? Trabalho por conta há muitos anos. Eu lembro que uma das lições que a pessoa falou assim, deixa sempre uma reserva sua, né? Procura não misturar com a da empresa, porque é difícil mesmo, né? E deu certo? Deu certo. Estamos aí no mercado há 25 anos já. Você não pode misturar a mesma coisa com a outra, não pode. Né? Isso é importante. É difícil, você passa por situações difíceis que depois você tem que buscar o equilíbrio, né? Então, e também você falou uma coisa, é verdade. A vida da gente passa por altos e baixos, né? Então você tem que ter esse objetivo, esse foco para chegar lá, né? Não é fácil mesmo, né? Você não pode perder o foco, né? Não, o foco é importante. Então, assim, numa linha num passo a passo, a primeira coisa eu tenho que saber o que eu vou fazer. Sim. Fazer direito. Fazer direito. Bem feito. E você falou uma coisa que me fez lembrar. Até na nossa plataforma tem um livro que chama Comunicação e Marketing para Pequenos Negócios, Grandes Objetivos. Porque hoje a gente tem o pequeno negócio, ele é responsável por quase 80% da movimentação. Porque a maioria das pessoas que fica desempregada vai lá e monta o seu negócio. Tenta, né, montar um negócio próprio. E é o que responde, isso é dados do Sebrae. Então eu acho que isso é bem bacana. E o que a gente tem que investir um pouco mais realmente é no planejamento. Então, quanto mais lógico, você tem que pôr um prazo, tipo, eu vou planejar durante um mês, não vou ficar a vida inteira planejando, senão você também não lança. Mas pôr um prazo e aí executar. Porque senão não sai do papel a ideia, né? Ela pode até ser boa, mas se você não fizer, ela não acontece, né? E é o que eu falei, você tem que ter, para começar, tem que ter uma graninha, né? Não dá para começar pensando já, vou fazer um empréstimo e tal. Você que está em casa tem que prestar atenção nisso. Que às vezes você fala, vou começar esse negócio e vou pedir um empréstimo no banco. Não é assim que funciona, né? Não. Aí, nesse caso, às vezes vale a pena você buscar uma parceria com alguém. De repente, assim, eu faço bolos, mas eu vou me associar a alguém que faça massas. Por quê? Aí você já começa com o caixa, porque às vezes você também não tem o capital para começar, mas a parceria é ainda um bom caminho. Porque às vezes você, lógico, tem que conhecer a pessoa, tem que saber exatamente, né, se realmente pode dar certo. Se você é uma pessoa que você conhece, que está no mesmo patamar que você, que está começando também, a melhor coisa a fazer é isso. É você ter uma parceria para poder dividir despesas, né? É isso mesmo. Ó, Dirce, adorei nossa conversa. Deixa eu te falar, você que está em casa, se você precisa dessas orientações, a Dirce tem o site, que é o estrategiamarket.com.br, e nesse site você consegue conversar, tira suas dúvidas e fecha um pacote. Sabe para quê? Para você já começar. Às vezes você nem começou o negócio ainda, você tem só ideia. Porque é legal se você tem esse sonho, você sabe fazer. Entra lá, marca uma conversa com eles e, olha, o meu sonho é esse, como que eu posso fazer? Eu tenho tanto. E daí, a partir daí você já começa debaixo de um planejamento desenvolvido. Você tem menos. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre dinheiro também, essa coisa de investimento, como é que você faz para ter esse dinheiro, tem um especialista em contabilidade aqui para isso, mas essa área de marketing é que faz com que você ganhe o dinheiro. Então, é melhor você ter alguém especialista, gastar com isso, do que você simplesmente achar que, tá bom assim, e daí você se dana todo porque gasta o pouco dinheiro que você tem, você gasta de maneira errada, né? Mesmo. É isso mesmo. Essa dica é bem importante, saber aproveitar bem os recursos que você tem. Né? Dirce, adorei. Eu que adorei. Obrigada. Estrategiaemarketing.com.br para você entrar em contato com a Dirce e ter mais informações e fechar o teu pacote para começar já com tudo certinho, tá? Obrigada, querida. Eu que agradeço. Para você. Para ti também, obrigada. Olha,